Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho da Chupeta. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Vavá Matemática, onde aqui você já sabe, eu e você juntos, tornamos a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. E o assunto que eu trouxe para você hoje é um assunto que ele é simples, relativamente simples, mas muitos de vocês se confundem na hora da prova lá por causa de uma leitura matemática. Eu estou falando simplesmente das matrizes. O que é uma matriz? Como operar com as matrizes? Quais são os tipos das principais matrizes? E o que você tem que saber realmente sobre esse assunto importante da matemática? Então me acompanhe até o final desse vídeo e vamos nessa! Muito bem, pessoal, mas vem cá. Quando eu falo em matrizes, você sabe que é um assunto muito fácil, mas a maioria dos alunos não sabe representar uma matriz. A representação de uma matriz vem com o que eu estava falando para vocês no começo desta aula, com a leitura matemática de matriz. Então presta atenção no que o Vavá vai fazer e falar para você que você possa sair desta aula lendo matricialmente. Olha só. As matrizes são geralmente representadas por letras maiúsculas. A matriz A, a matriz B, a matriz C, a matriz D, a matriz M, a matriz X, enfim. Os elementos dessas matrizes são representados por letras minúsculas. E como uma matriz é uma tabela de elementos dispostos em linhas e dispostos em colunas, como é que nós vamos endereçar os elementos da matriz? Isso mesmo, cada elemento da matriz ele tem o seu endereço. Agora, o que é o I, o que é o J? A maioria dos alunos olha para cá e já começa pensando assim, meu Deus, já não entendi nada do que o Vavá falou, já não é para mim matemática, porque o aluno ele lê assim, ó. A matriz A é igual a, abre parênteses, A e J, fecha parênteses, M, N... Não é assim que você tem que ler. Como é que você tem que fazer a leitura da matriz? A matriz A é formada pelos elementos A e J. Pessoal, o que é o I, J? A minúsculo é para representar o elemento. Este I e esse J tem papel importante aqui. O I, ele vai representar a linha que se encontra o teu elemento. E o J, ele vai representar a coluna que encontra-se o teu elemento. Então você tem o elemento A minúsculo, estou generalizando, né? O elemento A, ele está localizado na linha I e na coluna J, ou seja, IJ é o endereço desse elemento na matriz. Agora, professor, o que é o M e o N? MN é o número de linhas e o número de colunas, respectivamente, da tua matriz. Então, M vai ser o número de linhas da tua matriz e N vai ser o número de colunas. Exemplo, vamos supor que eu peça para vocês, que eu peça para vocês, vamos supor que eu peça para vocês o seguinte, eu quero a matriz A, formada pelos elementos do tipo A e J, estou generalizando, em que esses elementos estão distribuídos em 3 linhas e 2 colunas. O M, que é o número de linhas, é 3, são 3 linhas que tu tens, e as linhas são numeradas de cima para baixo, e 2 colunas, numeradas da esquerda para a direita. Como é que você montaria esta matriz de maneira genérica? Você vai ter a matriz A, os elementos são postos entre colchetes ou parênteses. Como esta matriz ela tem 3 linhas, vamos colocar aqui, ó. Aqui você vai ter a primeira linha, aqui você vai ter a segunda linha, aqui você vai ter a terceira e última linha. Então você vai ter 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, aqui você vai ter 1, 2 colunas. Agora vamos endereçar, veja comigo pessoal como é bem fácil, você vai dar endereço, localização desses elementos na tua matriz. Esse primeiro elemento está na primeira linha, primeira coluna. Lembra que a linha é o I, a coluna é o J. Então o elemento está na primeira linha, o I vale 1, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. O teu I vale 1, o teu J vale 1. Esse elemento está na primeira linha também, mas na segunda coluna. Portanto, o elemento A1, 2. Sacou agora? Pegou a malandragem? Pegou a vavalandragem? Vem cá. Esse elemento está na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Aqui você tem o elemento na terceira linha, primeira coluna, e aqui você tem terceira linha, segunda coluna. Então, esses são os 6 elementos da tua matriz. Tranquilo? Como é que eu sei quantos elementos tem a minha matriz? Opa! 2 vezes 3, aí você pode enxergar como multiplicação mesmo, 2 vezes 3, 6, você tem que ter 6 elementos. Esta matriz ela tem 3 linhas e 2 colunas, esta matriz nós dizemos que ela é uma matriz do tipo 3 por 2.
Tranquilinho? Muita gente chama de ordem, né? Eu costumo usar a ordem quando a matriz ela for uma matriz quadrada, mas isso nós vamos ver em tipos especiais de matrizes. Tranquilo? Então fique comigo, não sai daí não, e vamos brincar de deixar a matemática cada vez mais melzinho na chupeta. Vamos nessa! Mas quando eu falo em tipos de matrizes, eu quero saber de você quais são os principais tipos de matrizes que aparecem na tua provinha. E são vários. Primeiro, vamos começar com a matriz quadrada, campeã de audiência. Pessoal, eu falei para vocês que uma matriz é uma tabela retangular de elementos dispostos em linhas, que são numeradas de cima para baixo, e em colunas, que são numeradas da tua esquerda para a tua direita. Agora, quando este retângulo torna-se um quadrado, ou seja, quando o número de linhas for igual ao número de colunas, essa matriz vai receber um nome especial, ela vai ser chamar-se-á matriz quadrada. Então, se você tem aqui duas linhas, primeira linha, 1 e 3, segunda linha, 0 e menos 4, e duas colunas, 1 e 0, 3 e menos 4, você tem duas linhas e duas colunas, é a matriz quadrada de ordem 2. Olha lá, matriz 2 por 2. Agora, se você tiver 1, 2, 3 linhas e você tiver 3 colunas, você vai ter uma matriz quadrada de terceira ordem ou matriz quadrada de ordem 3. E assim sucessivamente. Se for de 4 linhas e 4 colunas, você vai ter uma matriz quadrada de ordem 4 ou quarta ordem. Então, ordem geralmente nós usamos para uma matriz quadrada, ou seja, onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Dá para tu perceberes que eu fiz de propósito, né? Eu coloquei aqui um elemento bem especial aqui dentro, que é uma potência. Os elementos da matriz não apenas são números inteiros, podem ser números fracionários, números decimais, números reais, números complexos, podem ser logaritmos, podem ser funções trigonométricas, todos eles podem ser elementos de uma matriz. Um outro tipo de matriz bem interessante é a matriz linha. O nome já diz, a matriz linha é aquela que tem uma única linha independentemente do número de colunas. Essa matriz tem uma linha e tem 1, 2, 3 colunas. Então, uma matriz do tipo 1 por 3. E a matriz coluna, também levando o nome, ela tem uma única coluna, independentemente do número de linhas. Como você tem 3 linhas e uma coluna, então a matriz é do tipo 3 por 1. Perceba quando você vai colocar o tipo da matriz, sempre primeiro vem o número de linhas, seguido do número de colunas, ok? Agora, quando a matriz é chamada de nula, e isso aqui, pessoal, é uma representação de matriz nula, não é o zero nem o ponto O. É uma representação de matriz nula. O que é aquilo ali? Matriz nula. Não do que é nula. Ok? Agora vem cá. Todos os elementos dessa matriz são obrigatoriamente iguais a zero. E a matriz nula não necessariamente deve ser quadrada. Deve ser uma matriz qualquer. Pode perceber que essa matriz ela tem 3 linhas e 2 colunas. É uma matriz do tipo 3 por 2. Ok? Esses são alguns tipos de matrizes. Mas fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos ver aqui mais alguns tipos especiais de matriz que podem aparecer para você. Vamos nessa! Continuando aos nossos tipos de matrizes, esses 4 tipos aqui eu acho importantíssimos. A matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? A matriz diagonal é toda aquela matriz em que os elementos que não pertencem à diagonal principal... Claro, eu não falei o que era a diagonal principal para vocês. Quando a matriz ela é quadrada, lembra? A matriz quadrada é aquela em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Essa é uma matriz quadrada de ordem 3. Ela tem 2 diagonais que merecem destaques. Você vai colocar aí, qualquer coisa, você pausa o vídeo e volta quantas vezes for necessário. A diagonal com inclinação para a tua esquerda, e esta diagonal é o que nós chamamos de DP, ou seja, diagonal principal. E aqui tu tens os elementos da tua diagonal com inclinação para a tua direita, é o que nós chamamos de DS, diagonal secundária. Agora, quando é que uma matriz ela vai ser diagonal? Primeiro, ela tem que ser quadrada. Depois, todos os elementos são nulos, exceto os elementos da diagonal principal. Pode ver que todos os elementos são iguais a 0, menos aqueles elementos que pertencem à diagonal principal, ou seja, 2, o 3 e 1. Isto é uma matriz diagonal. Agora, quando esta matriz que é diagonal torna todos os elementos da diagonal principal iguais a 1, os demais elementos são nulos, mas os elementos da diagonal principal são iguais à tua unidade. Olha só. Aqui você vai ter um tipo especial de matriz diagonal, que ela é chamada de matriz identidade, e ela cai frequentemente nas tuas provinhas. A matriz identidade é toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais elementos são todos nulos. Matriz diagonal de ordem 2, matriz identidade de ordem 2, matriz identidade de ordem 3. Agora aqui, o que é uma matriz transposta, professor? Transposta, você vai transpor as linhas pelas colunas e as colunas pelas linhas, ou seja, se eu te der uma matriz D, matriz do tipo 2 por 3, tem 2 linhas e 3 colunas.
Olha que o tipo dessa matriz, ela tem 2 linhas, ela tem 3 colunas. Eu gostaria que você montasse comigo, pessoal, juntamente comigo, a transposta dessa matriz. Como é que você monta a transposta? O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. 2 menos 1i, a unidade imaginária dos números complexos. 2 menos 1i é a primeira linha. 2 menos 1i vai virar a primeira coluna. Tu tens 0, 5 e 3 é a segunda linha. Aqui você vai ter que 0, o 5 e 3 vai ser a segunda coluna. A matriz era do tipo 2 por 3, ela passou a ser uma matriz do tipo 3 por 2. Então a transposta é quando você troca as linhas pelas colunas e as colunas pelas linhas. Agora, a matriz, quando é que ela vai ser simétrica, professor? Esta matriz vai ser simétrica quando... Pega essa matriz S, matriz quadrada de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas, e calcule para mim a sua transposta pelo que você acabou de ouvir de mim. O que é transposta? 1 e menos 3 é a primeira linha. 1 e menos 3 passa a ser a primeira coluna. Menos 3 e 2 é a segunda linha. Menos 3 e 2 passa a ser a segunda coluna. Opa! São matrizes o quê? Iguais. Então, quando uma matriz ela for igual à sua transposta, a matriz S, ela é exatamente igual à sua transposta. Esta matriz que é igual à sua transposta, ela vai receber um nome especial. Ela vai ser chamada de matriz simétrica. Tranquilinho até aqui? Beleza? Aproveitaram, pessoal, bastante esta aula de o que é uma matriz, leitura de uma matriz, nós vimos a representação de uma matriz e nós vimos os tipos especiais de matrizes que você tem que saber. Em uma próxima aula de matriz, nós vamos entrar em operações envolvendo as suas matrizes. Espero que você tenha gostado desta aula aqui. Se você já gostou, deixa aquele joinha para nós no canal aí. Coloca nos seus comentários se você aproveitou a aula, o que você achou desta aula aí. Coloca para que o professor depois possa ler e ver que o trabalho realmente aí está fazendo efeito, está te ajudando bastante, ok? Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Aquele abraço.